Vamos para a palavra do Senhor. Jeremias 35, versículo 1 está escrito: palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulos. E pus diante deles, dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Amém? Pode sentar, queridos, dão glória a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, tua palavra, ela é viva, poderosa e eficaz. E que o Senhor fale conosco nesta noite, por tudo que tu és, por tudo que tu vais fazer em nossas vidas. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. Que o Senhor fale em cada coração nesta noite, Senhor. E eu te agradeço. Cremos que o Senhor é grande e fará maravilhas em nome de Jesus. Amém. Amém? Desde tempos e tempos, temos visto que o povo de Deus é conduzido pelos profetas. O Antigo Testamento nos mostra que profetas eram as referências, eram pessoas que eram usados por Deus para alinhar o povo. Cada vez que o povo afastava, desviava, vinham os profetas, e Deus mandava o profeta falar para o povo: endireitai-vos, muda de caminho, abandona a vida errada. Às vezes a gente pensa assim, profeta é aquele que dá revelação, né? Eis que o Senhor manda te dizer, daqui uma semana vai acontecer isso, daqui 3 meses vai vir uma bênção. A gente sempre associa a palavra profeta a alguém que transforma o culto em revelações. Mostra isso, mostra aquilo. A revelação é um dom de Deus. Mas o ministério profético, a qual os profetas foram levantados, não foram para fazer revelações do povo, mas foram para mostrar o caminho que o povo estava errando. O povo errava aqui, o povo errava ali, e simplesmente o profeta vinha e falava: vocês precisam mudar isso, vocês precisam mudar aquilo. E sempre precisou de profeta para ajudar a conduzir o povo. E as pessoas não respeitavam os profetas, não respeitavam o que o profeta falava. Houve tempos em que os profetas, principalmente no caso de Jeremias, o profeta ele falava assim: olha gente, vocês não estão dando ouvido à voz de Deus. Vocês estão com o coração duro, dura cerviz. Era para você estar fazendo isso, era para você estar fazendo aquilo, vocês não estão fazendo. E o povo ouvia, mas não dava ouvido, não deixava aquilo entrar no coração. Nós estamos num tempo de Jeremias, falando desse tempo do rei, que foi naquela época, o tempo de Jeoaquim. E que circunstância viveu esse povo? Esse povo viveu como os demais povos, e como o povo de Deus em outros povos, em desobediência. Total desobediência. Jeremias, um profeta que falava para o povo assim: olha gente, Deus está falando que vai fazer isso, vai mandar castigo. Diferentemente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, só quer ouvir coisa boa.
Jeremias não proferia coisa boa, Jeremias proferia coisa ruim. Por quê? Porque o povo precisava ouvir o que Deus queria fazer, e o que Deus queria fazer era coisa ruim. Aí você vai falar assim, mas que Deus mau. Não era Deus mau, o povo era mau. O povo não andava diante da vontade de Deus, então o profeta não tinha o que falar de bom, o profeta só tinha o que falar de ruim. Só que Jeremias foi um profeta e tido como profeta chorão. Por quê? Ele que escreveu o livro de Lamentações. E ele viveu um período de muita lamentação. E das profecias que Jeremias proferiu, que Deus mandou ele proferir, não se cumpria. Agora você imagina um profeta chegando diante do povo e dizendo assim, Deus falou que vai castigar você. No conjunto todo, né? Aí de repente, olha como é interessante, o povo falava assim, não estou vendo castigo nenhum, minha vida continua a mesma. Isso foi trazendo um bloqueio, porque normalmente, quando a gente ouve uma palavra de um profeta, e ela não se cumpre, a gente pensa o seguinte, nada mais vai acontecer, eu já não acredito em mais nada, falaram que ia haver um castigo sobre mim, não veio. O porém, é que Jeremias não era um falso profeta, ele era um profeta de Deus. Só que quando Jeremias proferiu as sentenças que Deus queria fazer, essas sentenças não veio de imediato, porque tem gente que pensa assim, Deus vai pesar a mão em você, viu? Aí você fica com medo na primeira semana, na segunda semana, não acontece nada, você já entra no conformismo e fala assim, está blefando, falou na carne, falou na alma, não vai acontecer nada. E eu quero te dizer uma coisa, o tempo de Jeremias foi um tempo onde ele falou que as coisas iam acontecer e não aconteceu quando ele estava vivo. Sabe quando foi acontecer? Depois que Jeremias morreu. Aí você imagina enquanto o cara está vivo, em todos os cultos, convertei-vos, endireitai-vos, assim diz o Senhor, faz isso, faz aquilo. Deus está dizendo que vai pesar a mão nisso, Deus está dizendo que vai pesar a mão naquilo. Aí Deus falava para Jeremias assim, Jeremias, vem para a madrugada, porque Deus gosta de falar na madrugada. Vem para a madrugada, eu quero falar com você. Jeremias vinha para a madrugada, Deus falava com Jeremias. Jeremias saía até torto. Sabe por que Jeremias saía torto? Porque ele já sabia o filme que ia acontecer. Qual era o filme que se repetia? O filme era, simplesmente, eu já falei, não aconteceu, e Deus está mandando eu falar de novo. Você imagina se Deus, presta atenção aqui, querido, você imagina se Deus manda falar uma coisa, e aí não acontece. Aí Deus manda você falar de novo. Você já sabe que você vai ter que falar algo com resistência. Por quê? Porque você já está sabendo. Falei que ia acontecer isso, mas não aconteceu. Agora Deus está mandando eu falar de novo. E por madrugadas, Deus mandava Jeremias falar ao povo. E o povo cada vez mais falava assim, o que você está falando, nós não estamos acreditando. Não acontece. Foi acontecer depois que ele morreu. Agora que tremendo, né, irmãos? Deus falar que vai fazer uma coisa. Só que Deus não avisou Jeremias quando que ia acontecer. Jeremias, fala que vai acontecer isso. Mas não fala quando vai ser não, só fala que eu vou fazer. Eu vou pesar a mão, porque o meu povo está em desobediência. O meu povo está andando como não pode andar. Aí a fidelidade de Jeremias foi tão grande, porque o ministério dele podia ser assim, quer saber? Eu acho que Deus não é comigo, porque Deus manda eu falar e não faz. Deus não cumpre. Mas ele permaneceu firme, porque ele sabia que quando Deus fala, não importa quando será, que vai acontecer, vai acontecer. E ele tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão profunda com Deus. Então o ministério dele não foi um ministério baseado em resultado. Qual foi o resultado de Jeremias? Frustrante. Mas a intimidade dele não. Por que o resultado é frustrante? Porque normalmente quando Deus levanta um profeta, Deus levanta você como profeta, amém? Aí você vai e fala para as pessoas e ninguém te dá ouvido. Você vai continuar querendo ser profeta? Porque normalmente a gente quer ser profeta quando a gente fala e as pessoas ouvem. Mas Jeremias foi um profeta que o povo não ouvia. Aí ele voltava a falar com Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E Deus fala, Jeremias, vai lá, Jeremias.
fala que eu estou muito irado com o meu povo está cada vez mais pecando. E você sabia que o povo começou a pecar cada vez mais? Aí ele chegava, eu imagino a cena de Jeremias vindo pregar para o povo. Gente, Deus manda falar. Na hora o povo fazia assim, devia fazer assim. Ih, lá vem. É ou não, irmãos? Você imagina um pregador pregando a palavra de Deus e o povo desse jeito. Ih, eu já fico bravo quando eu estou pregando e tem gente conversando. Você imagina Jeremias. Aí você pensa, irmãos. Jeremias não teve um ministério por um mês. Por 3 cultos, 3 domingos. Foram anos o ministério dele. Lançaram Jeremias em prisões. Judiaram de Jeremias. Jeremias apanhou, foi parar num calabouço. E o profeta de Deus, podia falar assim, ó, eu entrego minha carteirinha de profeta. Eu não quero ser profeta mais. Mas não, estava convicto. Por quê? Porque ministério não é baseado em resultado. Ministério é baseado em comunhão e intimidade com Deus. Quando você tem comunhão e intimidade com Deus, você sabe que o que você está fazendo está correto, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus. Mas falar na prática é outra coisa, né? Falar uma coisa, na prática é outra coisa. Um determinado dia, Deus dá uma revelação para Jeremias. E diz assim para Jeremias, Jeremias, sim, Senhor, fala. Vai até, quando Deus fala vai até, ele pensa, lá vai até de novo aquele povo. Não, vai até os recabitas. Ou seja, não é mais o povo de Deus. É outro povo. Ele era o profeta. Vai até os recabitas. Olha o que Deus falou. Quem falou no primeiro versículo nós lemos? Assim diz Então foi Deus que falou, amém? Palavra quando Deus fala, tem que ser obedecido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vai até os recabitas, chama eles para vir na igreja, coloca a taça de vinho e manda eles beber vinho. Eu acho que naquela hora Jeremias deu uma animada no ministério dele, porque ele falou, pelo menos eu vou falar com outro público, né? Um outro povo. Ó, melhorou agora, né? Aí ele foi até os recabitas. Os recabitas. Tudo bem? Tudo bem. Detalhe que o povo de Deus é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. A linhagem da promessa é Abraão, Isaque e Jacó. E os recabitas não estão nessa linhagem. Não são descendentes de Jacó. Portanto, são estrangeiros. Não é da linhagem do povo de Deus. O povo de Deus tem a lei. E tinha os profetas. Deus deixou a lei para o povo do Antigo Testamento seguir. E deixou os profetas como prumo. Direita, está torto, a linha, pode continuar. Opa, está indo para a direita, volta para cá. Está indo para a esquerda, está desviando, volta para cá. Então o povo tinha a lei e os profetas. E estava desse jeito, espiritualmente falando, um perrengue só. Agora, profeta Jeremias vai até os recabitas, um povo que não é da linhagem de Israel, está associado com os queneus, e ele chega para os recabitas e diz assim, ó, vem comigo na casa de Deus. Vamos ler o versículo 6 agora. O propósito era levar os recabitas para beber vinho. Versículo 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho. Olha para mim agora. Olha para mim. Jeremias levou eles para a igreja, colocou as taças, colocou o vinho e falou assim, ó, sente a pompa. Assim diz o Senhor. O Senhor mandou você tomar vinho. Foi Deus ou não foi? O versículo 1 falou que foi Deus, sim ou não? Sim ou não? Jeremias estava acostumado a lidar com um povo obediente ou desobediente? Ok, aí ele diz para os recabitas o quê? O Senhor mandou vocês tomar vinho. O que o versículo 6 disse que os recabitas disseram? Não beberemos o quê? Vinho. Significa que esse povo obedeceu ou desobedeceu o profeta?
Desobedeceu ou obedeceu a Deus? Deus ficou irado ou Deus ficou feliz com esse povo? Hã? Desobedecer a voz de Deus, como é que faz? Desobedeceram a voz de Deus, eles? Sim ou não? Desobedeceram, sim ou não? O profeta Jeremias deve ter falado assim: ah, não, Deus, mais um povo que eu falo as coisas e o povo não me escuta? Você acha que Deus ficou feliz com aquele povo ou ficou triste com aquele povo? Quem acha que ele ficou triste, levanta a mão. E quem acha que ele ficou feliz, levanta a mão. Então vamos começar de novo. Quem acha que ele ficou triste, levanta a mão. Dá uma olhadinha, levanta a mão. Os que tiver braço, os que não tiver pode mexer a cabeça que eu entendo. Aí dá uma olhadinha para o lado, vê quem ficou triste, fica com a mão levantada. Isso. Agora os que acham que Deus ficou feliz, levanta a mão. Aí dá uma olhadinha para o lado agora. E agora, ficou triste ou ficou feliz? Nós vamos ver. Por que que os recabitas não tomaram vinho? Porque a continuação do versículo 6 diz o seguinte, que os recabitas disseram ao profeta. Esse profeta, ele era falso ou ele era verdadeiro? Olha o que eles disseram ao profeta: nós não beberemos vinho, porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou dizendo: nunca, never, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem vossas filhas, nem a vossa descendência, jamais bebereis vinho. Então os camaradas ali dos recabitas, aparentemente fora da linhagem de Jacó, estão dizendo não para o profeta e não para Deus. Porque para eles, quem definia eram os recabitas, dirigido por Jonadab, filho de Recabe. Agora, vamos ler o versículo seguinte, que diz assim: não edificareis casa, repete comigo, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Esse pai chamado Jonadab disse o seguinte: eu quero que vocês me escutem. Olha, Jonadab, eu não quero que vocês morem em casa, não quero que vocês plantem vinho, eu não quero que vocês façam isso, eu quero que vocês mudem de lugar para lugar. Esse povo era um tipo de nômade, que vivia mudando de cidade em cidade. Se bem que tem crente hoje que também gosta de uma mudança, rapaz, muda muito de casa. Tem uns nômades por aí. Mas vamos lá. Aí, ele disse o seguinte: nem vocês e nem vossos filhos vão beber vinho e vão morar em tenda. Morar em tenda. Quem foi que deu essas regras para os recabitas? Foi Moisés? Foi Jeremias? Foi Jonadab, filho de Recabe. Agora, de um lado, eu tenho o povo de Deus, que é guiado pela lei de Deus, ok? E que tem os profetas, certo ou errado? Do lado de cá, eu tenho um outro povo, estrangeiro, que não era da linhagem do povo de Deus, que ouvia pai e não ouvia profeta. E olha o versículo 8, o que diz? Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso o quê? Pai. Em tudo. Obedecemos em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificaremos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. E habitamos, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Vocês acham que Deus
sabia ou não sabia que os recabitas iam dizer não para Jeremias? Sabia ou não sabia? Então por que Deus mandou o Jeremias falar com os recabitas? Se ele sabia que iria falar não. Eu te digo por quê. Para mostrar para Jeremias que a terra toda não está perdida. Que a desobediência não reina em toda a terra. Que a sentença de Deus não é para toda a terra. Existe um povo que Deus ama abençoar. É para aqueles que submetem à paz. Eles disseram, nós obedecemos em tudo o nosso pai Jonadab. Agora, deixa eu te falar uma notícia que eu talvez não tenha falado ainda, não falei, e você talvez não saiba. Jeremias era um representante de Deus na terra, sim ou não? Estava ali com o povo dizendo assim, ó, Deus falou comigo esta madrugada. O povo acreditava? No entanto, os recabitas estavam dando ouvido para a voz de quem? Jonadab, que era chamado de pai. Você sabia que nesse dia que o Jeremias levou eles na igreja e mandou eles tomar vinho, nesse dia já estava mais de 200 anos que o Jonadab era morto? Vou repetir. O homem que eles obedeciam estava morto há mais de 200 anos. Estudos dizem 250 anos. Ou seja, há 250 anos atrás, esse homem vivo disse o seguinte, eu estou dando uma recomendação para vocês, não quero que vocês morem em casa, não quero que vocês plantem vinho, não tenha semente, quero que vocês vivem assim, 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 assim. Todo mundo obedeceu, sim ou não? Mas quando ele morreu, será que eles não podiam falar assim, vamos aproveitar que o Jonadab morreu e vamos mudar esse negócio? Alguém fez isso? Não. O que Deus queria mostrar para Jeremias? Queria mostrar que existe um povo, que tinha um povo na terra, o contrário, totalmente o contrário do que o povo dele mesmo. Um povo que era obediente a pais espirituais. Sabe quem foi Jonadab? Jonadab foi um homem que ajudou o rei Jeú a acabar com os altares de Baal e reconstruir um altar para o verdadeiro Deus. Trazer adoração para o verdadeiro Deus. Ele era um homem de Deus, embora da linhagem de lá. Embora não sendo da linhagem do Jacó. Mas ele já tinha um coração em Deus. E ele disse, eu quero que vocês vivam assim, assim, assim. Aí eu pego o seguinte, eu pego as leis de Moisés. Quem conhece alguma lei de Moisés aqui? Levanta a mão. Quem que deu a lei para Moisés? Foi o próprio Deus. Quem foi que... Está escrito... Na lei de Moisés, que é para morar em tenda, está escrito? Está escrito? Está escrito na lei de Moisés que não era para plantar nada? Está escrito? Está escrito na lei de Moisés que o povo tem que viver como nômade? Está escrito? Quer dizer que na terra tinha um povo que obedecia a Jonadab, morto há 250 anos, numas regras que não eram as regras de Deus. Agora vamos para o final de tudo isso e explicar o seguinte, como é que Deus viu esse povo e viu outro povo? Quando aquele povo disse assim, ó, nós obedecemos em tudo ao nosso pai Jonadab. Deus devia estar fazendo assim lá de cima. Você está vendo, Jeremias, como é que dá gosto, Jeremias? Eu e você junto com esse povo, nós não damos conta desse povo, Jeremias. Eu estou falando com você toda madrugada e você está aí, ó, meu representante vivo, falando, o povo não escuta. Aquele povo escuta um homem que já morreu, que deu uma ordem há 250 anos, tão fiel. Porque Deus não trabalha com desobediência. Pode ser o povo dele, Deus não trabalha com desobediência, irmãos. Olha o versículo 18. Não, vamos ler o 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Deus está falando, escuta isso, leia aí, versículo 17.
Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Olha o que Deus vai fazer. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Olha para mim. Deus está falando que vai fazer o quê? Pesar a mão para o povo dele. Agora, olha o versículo seguinte. Em seguida, 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor. Agora a palavra é para os recabitas. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab. Vocês já tinham ouvido falar desse nome na Bíblia? Jonadab, irmãos? Já ouviu falar? Interessante, né? Um povo que obedece a Jonadab. Pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. 2 pontos. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Coisa boa ou coisa ruim? Boa ou ruim? Boa. Fala para quem está do seu lado assim, você não precisa correr atrás de profeta. Está entendendo ou não? Posso te falar uma coisa? Se Deus tiver que usar um profeta para te abençoar, Deus conhece o endereço da tua casa. Quando Deus quis que Davi fosse o novo rei, quem é que foi na casa de quem? O profeta foi até ele, sim ou não? Olha o que Deus está falando. Para o povo dos recabitas, nunca faltará homem que esteja na minha presença. Sabe por quê? Sabe qual foi a diferença? Ouviu a voz, obedeceu a voz do Pai. A voz do Pai. E o povo de Israel, de Judá e de moradores de Jerusalém? Toda a maldição vai vir sobre vocês. Aí eu quero te dizer, não era o povinho de Deus? Era. Agora, quem que é a maior autoridade sobre uma pessoa? Não é profeta, é pai. É pai. Pai espiritual. A maior autoridade são os pais, espirituais e biológicos. Filho que não obedece pai, irmão, é impossível ser abençoado. Impossível. Teus dias estão encurtando a cada desobediência de pai. E desobediência é algo que atrai uma maldição, porque Deus diz que pecado de desobediência é igual a rebelião. E pecado de rebelião é igual a feitiçaria. Todo desobediente é um feiticeiro, segundo a palavra de Deus. Deus quer olhar para a terra e quer ver um povo obediente. Não era a lei de Moisés que trazia a bênção. Era a obediência daquele povo a recabitas. Como que alguém consegue, alguém não, várias pessoas conseguem ser fiel a alguém que já morreu há 250 anos e não consegue honrar quem está vivo? Se você tivesse que sentar numa cadeira hoje, você sentaria, a tua avaliação, você sentaria como filho biológico e como filho espiritual, na cadeira dos recabitas ou na cadeira de Judá e Jerusalém? Faz essa resposta para você mesmo. Obedecer não é quando eu gosto. Obedecer não é quando eu concordo. Vocês acham que viver mudando é bom, irmãos? Uma hora cansa, sim ou não? E eu vou te ser sincero. Imagina, na 5ª geração. Olha, nós temos um princípio. A criança já crescia. O que é o princípio? Chegava determinada época.
Ô pai, nós vamos mudar de novo? Vamos, meu filho. Por que nós muda tanto, pai? Então, filho, senta aqui, deixa o papai te contar. Há 150 anos atrás, viveu um homem chamado Jonadab, ele era filho de Recabe. E ele falou para nós que nem nós, nem nossos filhos, era para morar em tendas. Era para namorar em tendas e não ficar num lugar fixo. Era para nós mudar. Nossa, papai, até agora a gente obedece isso? Sim, meu filho, nós vamos obedecer, já faz 150 anos, nós vamos obedecer sempre. E você ensina para os teus filhos isso, viu, filho? Sabe o que é isso? Pai que discipula filho. Mas se a gente pegar na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 6, Moisés escreveu assim: pais, fala para os teus filhos, ao dormir e ao acordar, sobre o Deus de Israel, ensina os estatutos, fala da palavra de Deus, para que não se desvie nem para a direita e nem para... A mesma coisa Deus falou para o povo fazer em Deuteronômio 6. Os recabitas também. Só que a diferença é que lá era o seguinte: ó, guarda o sábado, ó, come carne, ó, não toma o nome do Senhor em vão, ó, não toque em corpo que já morreu, não fica perto de leproso, não fica isso. E o povo muda de casa, não planta, não tem semente, totalmente diferente. Aí Deus do céu dá uma sentença dizendo que na casa de Recabe nunca vai faltar um homem de Deus que estivesse na presença dele. Sabe o que é não ter um homem de Deus na presença de Deus? Eu te explico. É que sempre ia ter gente dos recabitas trabalhando no templo. No templo. E teve gente no templo. Era tido assim, era um estrangeiro para o homem. Mas Deus abrangeu ele como obediente, Deus abraçou e o trouxe, o recolheu como obediente. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28? Quem obedece aos obedientes, as bênçãos virão até a gente. E aos desobedientes, as maldições virão. Isso está escrito que todo aquele que obedeceu os mandamentos, tendo cuidado de seguir os preceitos que o Senhor mandou, virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão. Você pode correr da bênção, tanto que for, a bênção te alcança. Mas a Bíblia também diz que se a gente for desobediente, a gente pode correr muito, que está escrito, as maldições te alcançarão. Deus não tem pacto com a desobediência. Deus quer de nós a obediência. A gente às vezes escuta falar assim, por que tem isso na igreja? Precisa fazer isso? Tipo assim, né? Em toda a história, todo mundo sabia que o povo de Deus era quem? Judá e Jerusalém, amém? Aí vem um sujeitinho e diz assim, ó, nós vamos fazer isso aqui na igreja. Será que não podia ter alguém levantado a mão e falar assim, mas isso está na palavra? Está na palavra. Moisés escreveu que nós não pode plantar vinha? Moisés escreveu que nós temos que mudar de casa direto? Não, esquece o Moisés, o pai de vocês é que sou eu. Olha como é forte. As direções passadas para os recabitas, Moisés nunca falou para o povo. Às vezes a gente fica assim, né? Teu pai e tua mãe falam para você fazer uma coisa, aí você fala assim, mas está na palavra? Eu não perguntei se está na palavra. A autoridade sou eu. Presta atenção, o dia que Naamã chegou para o profeta, que ele queria ser curado, o profeta falou o quê? Escuta aí, Bíblia. Entra no rio e toma 7 banhos. Foi isso ou não foi? Por que o Naamã não falou assim? Mas é assim que Moisés mandou ser curado um leproso? Qual era o ritual? O ritual não era entrar em rio para tomar banho. O ritual é entrar na congregação para avaliação dos sacerdotes. Os sacerdotes vão passar um produto e vai ver se melhora.
Se melhorar, fica na congregação. Se não melhorar, é expulso. Se esse Naamã tivesse um pouquinho e falasse com alguém assim, escuta, alguém conhece a Bíblia que esse profeta segue? Está certo mesmo esse negócio que ele falou de entrar no rio tomar banho? Não, não tem isso não. Moisés falou que esse é o ritual para curar um profeta, um leproso? Não, não está escrito não. Então se não está escrito na Bíblia, como é que ele me manda tomar banho? Só que o profeta ali estava como autoridade de Deus, como um pai espiritual. Você quer ser curado? Vai tomar banho. Se está na Bíblia, se não tem, não interessa, eu estou falando para você tomar banho. É a direção que Deus me deu, foi essa, vai tomar banho. O que Jeremias sentiu, queridos? Jeremias sentiu o seguinte, eu vou usar essa palavra, vocês me perdoem, posso estar errado, mas eu acho que ele sentiu inveja. Ele falou, rapaz, ninguém me escuta, ninguém ouve uma palavrinha que eu falo. Quem me dera se o meu povo aqui, que é o povo de Deus, me escutasse vivo, como esses recabitas escutam o que já morreu. Quem me dera, eu acho que ele sentiu inveja. Que falou, rapaz, ô povo fiel, hein? Eu estou usando o nome de Deus, estou falando que Deus mandou tomar vinho, estou falando não. Rapaz, eu aqui com o povo errado. Na verdade, Jeremias era profeta, mas se o povo tivesse dado ouvido para ele, Jeremias seria como um pai. Eu não estou dizendo aqui que você tem que anular profeta, estou dizendo o seguinte, que a autoridade maior é pai, não é profeta. Agora, um profeta pode ser pai. Moisés era profeta. Está na Bíblia que Moisés era profeta. Mas ele foi o pai espiritual daquele povo. Mas Jeremias falou, rapaz, aqui nem como profeta, muito menos como pai. Então, às vezes a gente pensa assim, mas está na Bíblia? Não está, cara, não está que você tem que mudar de casa direto. Mas honra teus pais, honra. Você tem um líder, honra teu líder. Você tem um discipulador, honra teu discipulador. Honra de verdade, submete de verdade, porque você atrai bênção para a tua vida. É bênção. Deus não compactua com desobediência. Não tem jeito, irmãos. Toda semana tem o discipulado, toda semana tem a célula. Ok. Por exemplo, essa semana não vai dar para mim fazer esse discipulado na terça, ou na sexta, ou no domingo, ou no sábado. O que você tem que fazer? Vou trabalhar, vou ter um compromisso, ter um casamento, ter uma festa, ter um aniversário. Vamos mudar o dia? Vamos. Por quê? Foi estabelecido o quê? Que o discipulado ele é semanal, não é de 10 dias, não é de 20 dias, não é de 15 de um mês, é semanal. Nós estamos praticando princípios, por exemplo, na nossa igreja, que são totalmente bíblicos. Eu coloquei esta semana uma reflexão no grupo. E das melhores, não é igual aquela do lixo, do cesto de lixo, né? Da comparação do lixeiro passando nas nossas casas. Biblicamente falando, eu estou pautado. Então, quando você faz aquilo que é correto, alguém está machucado e está doente, vai no médico. Aí essa pessoa no médico diz assim, doutor, eu estou com um problema assim. O médico vai falar para você assim, escuta isso. É grave, hein? Você precisa tomar isso aqui, de 8 em 8 horas. Você precisa levantar cedo, você precisa tomar isso aqui em jejum. Você vai ter que fazer um exame, o exame você vai ter que tirar sangue, vai ter que fazer endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui? Levanta a mão. Quem já fez endoscopia? Levanta a mão. Olha o troço ruim, não é? Aí as pessoas ouvem e se submetem a médicos. Tá certo. Tem experiência, tá falando. O médico mandou eu ter tantas horas de repouso. Aí a primeira coisa que o cara faz, ou que a mulher faz, o senhor me dá um atestado do serviço? Verdade ou mentira? O médico, aí você, rapaz, queria tanto trabalhar, mas meu patrão falou, meu médico falou que eu vou ter que ficar uma semana de repouso. Que alegria, irmão. Fala para quem está do seu lado assim, você é assim também, não? Não vai poder ir na escola, não vai poder trabalhar, assim ou não? Que legal, hein? O médico deu 2 meses de atestado, eu não estou tão ruim. Vou ficar em casa, dá para mim ir no mercado.
vou receber pelo INSS, vou ficar legal, não estou tão ruim assim, mas eu tenho que seguir o médico, né? O médico é o médico. Chega lá no serviço, mostra o atestado, dizendo, os caras olham para você assim, ou para a pessoa, você está ruim? Ó o médico, você vai questionar o médico? Rapaz, mas eu estou ouvindo, você dá conta de trabalhar. Não, estou ruim. Ela não é. Você endossa o que o médico fala. Por quê? Porque ele é pertinente. Porque tem um benefício. Agora, por que as pessoas podem enxergar benefício num parecer de um médico e não pode entender benéfico um parecer de um pai espiritual? Quando alguém chega e fala assim, pastor, meu casamento está acabando, minha vida está destruída, minha família está assim. Aí o pastor ali está na função de médico. Aí o pastor tem que falar assim, escuta, sabe o que você precisa fazer? Entra num propósito de oração, pega mais firme com Deus, começa a vir mais no culto, começa a vai nisso, começa a fazer aquilo, começa a fazer aquilo outro. Legal. Ah, mas aí eu vou ter que ir mais vezes na igreja. Ah, porque aí eu vou ter que ir. Aí eu não vou ter vida. Mas peraí, o conselho que está te dando é o quê? Espiritual. É o conselho para a bênção. Ah, mas aí eu vou ter vida? Vai. Aí agora que você vai ter vida. Quando você tem um filho ou uma filha, por exemplo, que Deus está usando na igreja, o pai fica ou não fica feliz? Fica ou não fica? Fica. E o pai e a mãe que tem um filho no mundo, é feliz? Quantos querem que os filhos estejam focados nas coisas de Deus aqui? Levanta a mão. Quantos querem que a tua família, você, tua esposa, teu marido, quer que esteja alicerçado nas coisas de Deus aqui? Levanta a mão. Tem que ouvir o pai espiritual. Tem que ouvir o pai espiritual. E a grande reflexão para a nossa noite é, obediência ou desobediência? Qual o fruto que nós vamos ter de Deus? Qual é a colheita que nós vamos ter de Deus através da nossa escolha? Nós escolhemos. O pastor fala assim, terça-feira é escola de discípulo, eu não sei se eu vou. Quinta-feira tem culto, eu não sei se eu vou. Sexta-feira tem reposição, não sei se eu vou. Quarta-feira tem célula, não sei se eu vou. Segunda-feira tem discipulado, não sei se eu vou. Tal dia tem ensaio do louvor, não sei se eu vou. Tal dia tem ensaio do teatro, não sei se eu vou. Tal dia tem ensaio da reunião do diaconato, não sei se eu vou. Tal dia tem evangelismo, não sei se eu vou. Aí a hora que estiver no mundo, fraco, com a família destruída, aí vem falar com o pastor. Aí vem pedir conselho para o pastor. Aí vem pedir direção para o pastor. Aí quer que o pastor ore de madrugada. Só que Deus não tem compromisso com quem não tem obediência. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão. Mandamento de Deus, obediência. Não quer buscar Deus, não quer fazer nada. Pastor, mas é muita coisa. Você está reclamando? Vai ser que nem o povo de Judá e Jerusalém. Olha os recabitas. Irmão, vou te falar a verdade. Não pode isso, não pode aquilo. O Jonadab só falou, não quero que faz isso, não quero que faz assim, não quero que faz aquilo outro. Tem que mudar, e teus filhos têm que ser assim também. Agora, escuta isso. Você que é pai sabe do que eu vou falar. Você pode ensinar uma coisa para os teus filhos, mas você tem certeza que o que você vai ensinar vai acontecer? Eu estou falando aqui de 250 anos de um sucesso, porque começou lá atrás. Se 250 anos depois tinha um povo firme, é porque durante o processo não teve falha. Estou mentindo? Não estou falando assim, o Jonadab chegou e falou hoje, daqui uma semana, nós recebemos uma direção, nosso pai espiritual falou assim. Não, eu estou falando que outras gerações morreram, nasceram, chegaram lá 250 anos, era como se fosse a primeira. Firme, dizendo, nós obedecemos ao nosso pai. Olha que tremendo, irmãos. Olha que tremendo. Deus tem promessa e Deus tem bênção para quem é obediente. Você acha que as pessoas vão entender? Vai lá fazer isso. Eu não gosto, eu não sei. Precisa disso? Você quer ser? Quantos querem ser abençoado que levanta a mão? Bênção de Deus para a tua vida? Aí olha só como é que é tremendo, para encerrar. Aí a pessoa age com desobediência aos pais,
Aí vai atrás de profeta para receber palavra de profeta, para ver se o profeta diz assim, ó, eu estava orando essa madrugada e tive um sonho, e o Senhor mandou dizer que para o Israel de Deus vai vir chuva de bênção. Aí o cara fala, eu sou Israel. Não tem isso não. Que conversa é essa? Está em desobediência e quer se apropriar no meio dos obedientes? Não. Deus não quebra princípio, Deus não quebra palavra. Deus não quebra. Obediência é fundamental. Eu cito direto Davi aqui, na obediência que ele teve com o pai. Vai cuidar das poucas ovelhas. Ele foi. Olha onde levou Davi a ser rei. A obediência. A obediência levou ele a patamares altos. A obediência. Eu estava cansado, irmãos, essa semana. Um pouco mais do que as outras. Aí meu pastor me liga. Eu já pensei, né? Muita coisa já resolvi na semana. Show de bola. Meu pastor me liga e fala assim, Leandro, beleza? Arrependimento ou morte? Eu falei, que papo é esse, gente? Não, é a palavra que eu vou pregar no culto amanhã, que é hoje. Arrependimento ou morte? Eu falei, tá, o que é? O que é isso, arrependimento ou morte? Aí ele começou, escuta isso. Fulano, ciclano, beltrano, não citando nome, citando exemplo de pessoas que vivem em determinadas situações. Estou entendendo. Aí ele falou, faz um esboço para mim, que eu vou pregar na igreja amanhã. Eu falei assim, ai Jesus. Irmão, eu tenho que estudar. Quando eu falo tem, não é por obrigação. Chamado. Eu tenho que estudar para pregar de quinta, eu tenho que estudar para pregar nas escolas, eu formulo, estou terminando de formular a apostila de juniores e ECO de domingo, eu tenho que estudar muito. Então já tem meus dias que eu estudo. Aí quando eu falei assim, bom, e aí eu tenho que ir para o computador. Aí eu falei assim, minha semana agora está light, agora é só o culto do domingo, né? Aí beleza, agora só posso ler a Bíblia, mas não tem aquela questão de falar assim, tem que fazer um esboço, fazer nada. Aí ele me fala assim, então, faz um esboço. Eu falei, ferrou. Os jovens vão lá para casa amanhã. Hoje, foi de manhã. Que hora que eu vou fazer esse esboço? E com o tema arrependimento ou morte. Tipo assim, ou você se arrepende ou você morre. Aí ele me contou, ele falou, faz o teu esboço aí, que eu vou fazer o meu esboço aqui, e depois eu vou juntar os dois. Se eu fosse ver, irmãos, eu falo assim, pastor, vigia, irmão. Estou com visita, estou com não sei o quê. Aí acabou o povo, foi embora, aí não sei o quê. Aí quando foi ontem à noite, eu fui para o computador. Fui pegar a Bíblia. Foi exemplo de pessoas que entraram num profundo arrependimento e evitaram a morte. Aí eu fui. Aí mandei para ele ontem de noite. Tá aí, meu querido. Ou seja, quando eu pensei que ia acabar, não acabou. Veio outra. O que é isso? Obediência. Obediência. Sabe onde a obediência vai me conduzir? Espera para ver. Fala para quem está do seu lado assim, sabe aonde a minha obediência vai me conduzir? Fala só, espera para você ver. Você que é discípulo, seja fiel ao seu líder. Porque essa igreja aqui vai crescer muito. E sem fidelidade nada vai andar certo. E sem fidelidade nada vai ter bênção. Não adianta fazer campanha de nada se não tiver obediência. Se tiver obediência, pode fazer campanha de oração, pode fazer jejum, pode fazer tudo. Obediência é a primeira coisa, irmãos. E você não precisa de voz de profeta, você não precisa de voz de fora, você precisa da obediência com o de dentro. Teu pai e tua mãe, autoridade sobre a tua vida. Não questiona não. Não questiona não. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Amém? Jesus falou para os discípulos assim, o que eu faço agora, vocês não entendem agora, entenderão depois. Quando um pai manda você fazer um negócio, fala assim, o que eu faço agora, você não entende. O que eu estou falando para você fazer agora, você não entende agora, você vai entender depois. Vai fazer. E o que nós vamos orar, querido? Nós vamos orar para Deus
revelar a nós o que é desobediência. Qual é a atitude que nós temos que ser desobediente? É fácil ser obediente? Claro que não. Mas a recompensa vale a pena. Vale ou não vale, irmãos? A recompensa vale a pena porque... Qual é a recompensa? Repete comigo, a recompensa é a minha família sempre estar na presença de Deus. Sabe? Louve a Deus que a tua família está 5, 6 dias por semana na igreja. Porque tem gente que está murmurando porque tem um dia na balada ou um dia no boteco. E você está 5, 6 dias. Diga assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A opção da obediência é sua. A opção da obediência é sua. 100% sua. Vamos orar?